O Papa está morto. O trono está vago. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E o nosso assunto hoje é Conclave, filme que está chegando em breve aí aos cinemas. Está fazendo bonito na temporada de premiações. Mas antes de a gente começar a falar sobre esse drama que se passa no sempre obscuro mundo do Vaticano, da eleição de um novo Papa, eu preciso pedir que você dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito. É rápido, é fácil, ajuda a gente pra caramba, porque vai fazer com que cheguemos para outras pessoas. E se você está nos vendo e nos ouvindo no YouTube, primeiro de tudo, se certifica que segue o YouTube do Papo de Cinema por lá. Porque tem muita coisa nova chegando no YouTube, aliás, coisa exclusiva chegando no YouTube. Então se certifica de que nos segue, de que tem lá o sininho acionado para receber as notificações de que de quando em quando tem coisa nova chegando no YouTube do Papo de Cinema. Não é mesmo? Robledo Milani, renovado depois de uma temporada praieira. Vocês notem, vocês que estão nos vendo, ele até tá bronzeado. Fala a pessoa que mora na praia, né? Mas que Adora vai falar dos pouco. outros, mas. Vamos falar de Conclave, iniciando aí nossos trabalhos. A temporada de premiações desse ano tá muito bacana, porque tá pegando filmes assim que já há algum tempo vem sendo discutidos, né? O Ainda Estou Aqui, a gente tá super feliz aí com a presença do título brasileiro. Tem A Substância, por exemplo, né? Que foi um destaque aí com a vitória da Demi Moore no Globo de Ouro. Eu acho que é um filme também que vai fazer bonito no Oscar. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende essa lógica um tanto meio... É uma lógica que, ao meu ver, é uma lógica um tanto antiga, tá? Eu vou dizer, e eu acho que a gente pode discutir aqui, que é essa lógica das distribuidoras brasileiras, quando tem um grande filme em mãos, segura até, espera lá o momento do Oscar para poder lançar. É, Porque, porque a gente sabe, o Oscar vai acontecer dia 3 de março, tá? O filme está estreando nos cinemas dia 23 de janeiro. Conclave está em cartaz nos Estados Unidos desde dezembro, novembro do ano passado, sabe? Acontece no circuito normal, né, fora da temporada de premiações, de filmes que inclusive estreiam antes no Brasil que nos Estados Unidos. sim. Né? Às vezes não só a semana, ou mesmo que seja um dia, porque aqui o Brasil, o dia de estreia é nas quintas, os Estados Unidos segue sendo nas sextas-feiras. Então, às vezes acontece do filme chegar no Brasil na quinta e só na sexta ir para os Estados Unidos, ou às vezes até mais semanas. Conclave não, Conclave estreou lá, e ainda tem uma outra coisa que o público tem que ficar um pouco atento, quem está nos ouvindo. Os membros das associações votantes, né, Oscar, Globo de Ouro, Critics, a grande maioria acaba recebendo esses screeners para ver em casa, eles não se disponibilizam para ir num lugar. E quando esses screeners começam a circular, a gente sabe, por mais que os esforços, tá aí o Zuckerberg provando, internet ainda é meio que terra de ninguém em alguns momentos. Então, a partir do momento que um filme desse cai na rede, o que tem de gente pirateando e circulando, vamos deixar claro, aqui no Papo de Cinema a gente tenta, se esforça ao máximo para não incorrer nesse risco. O Marcelo viu Conclave já 2, 3 meses atrás, né, Marcelo? Isso, eu vi no Festival do Rio, aliás, ele foi um dos grandes destaques do Festival do Rio, né? Ele era um dos filmes de encerramento do Festival do Rio, numa sessão dupla que aconteceu com... Primeiro era o Maníaco do Parque, às 7 e pouquinho, e depois às 10, né? Como o grande finale, né? Embora o Festival do Rio, a sessão que termina o Festival do Rio no sábado, mas o Festival do Rio continua no domingo. Nunca vou entender isso. Mas, né? Temos a sessão de encerramento, foi com o Conclave, uma sessão bonita É, no Odeon, que é um cinema bonito aqui no Rio de Janeiro. Então, eu é acho, nas eu, condições a- ideais, né, Robledo, para a gente ver um eu filme acho, desse. então, eu acho curioso, por exemplo, tu pegou o Festival do Rio. Um filme que foi destaque no Festival do Rio foi o Quarto ao Lado, do Pedro Almodóvar, que tinha recém Perfeito. ganho o Leão de Ouro no Festival de Veneza, né? Chegou assim com um hype e tá mais ou menos um pouquinho mais apagado. A gente gostaria que tivesse se destacando mais. Mas aí foi indicado ao Globo de Ouro de melhor atriz e tal, algumas categorias. E o filme estreou uma semana depois que passou no Festival do Rio. Sim, sim. Então por que o Conclave eles seguram 2, 3 meses? Por quê? Por que não lançam logo em seguida? Se o filme está pronto para ser divulgado, para ser distribuído. Ah, não, mas vamos esperar para quando tiver quente com as indicações do Oscar. Daí as pessoas que estão mais afoitas e querem ver o que façam, baixo. Hoje, por exemplo, o Marcelo viu no Festival do Rio. Eu assisti numa cabine de imprensa. Eles fizeram hoje, segunda-feira, 2 semanas antes da estreia, eles fizeram uma sessão para jornalistas. Eu vou te dizer, eu acho que tinha metade dos
da imprensa, digamos assim. Porque hoje em dia nem todo mundo é jornalista que está naquela sessão, né? A gente tem muitos influenciadores digitais, Instagramers, blogueiros, etc e tal, influenciadores. E daí muita gente que não tem tanto, sei lá, como é o termo que eu vou botar aqui, mas não se preocupa tanto com essas paciência, digamos assim, já baixou, já viu em casa, já pessoas do meu círculo, que daí nem é do meio, já vieram me procurar. E aí, Robledo, o que achou do Conclave? Eu disse, não vi ainda. Como não vi? O filme já baixou, tá tudo... Eu disse, mas é que não estreou ainda no cinema, não foi exibido pra imprensa. Então, assim, eu não entendo muito bem, eu acho que sim, tem o filme pronto, já larga, porque olha o caso da Substância, olha o caso do Ainda Estou Aqui que a gente falou, esses filmes só têm crescido, a procura, as bilheterias, as premiações, então assim, a gente tem dois ótimos exemplos, o Wicked é outro que também vai estourar bastante no Oscar, tá com uma bilheteria enorme, já é um musical de maior bilheteria de todos os tempos. Foi ruim para eles ter sido lançado 2 meses atrás? Claro que não. Então, assim, não dá para entender muito bem porque que ainda os distribuidores seguem agindo como se fazia lá no início dos anos 2000, nos anos 90, nos anos 80, sabe? Parece que estão parados no tempo. E eu tô falando tudo isso porque Conclave vocês têm que, quem está nos ouvindo, leia a crítica do site é do Marcelo Miller, e tem uma coisa que o Marcelo comenta na crítica, e hoje eu pude perceber assistindo ao filme, é um cinemão. É aqueles filmaços assim, de tu assistir na maior tela possível, de tu mergulhar naquele universo, é uma coisa até claustrofóbica, né, o filme, e ele procura evidenciar esse sentimento, e, cara, tu assistir se distraindo, pegar o teu celular, sabe, no tablet, ou mesmo na tela do computador, e com menos coisa, tu vai se dispersar muito. É um filmão que merece esse tipo de prestígio. E tu falou um negócio aí dessa questão dos lançamentos, eu concordo em gênero, número e grau, para mim não faz nenhum sentido, né? Eu lembro de outros exemplos, né, Roberto? Durante o Festival do Rio, não estava no Festival do Rio, mas eu assisti ao Anora, que ia estrear tipo 2 semanas depois, e aí ele foi atrasado para 2025 sem nenhum motivo. E aí eu fico pensando, o próprio Emília Pérez, né, que é um filme que vinha fazendo muito barulho e que vai chegar agora só em fevereiro aos cinemas, aí eu fico pensando, será que a galera fica esperando que uma possível indicação ao Oscar vai alavancar as vendas de ingresso? Aí eu fico pensando, talvez o que alavanque seja a Vitória, né? Um filme que ganhou o Oscar, mas um filme que não vai ganhar o Oscar, o que ganha o Oscar, como, por exemplo, o Oscar de melhor filme de língua não inglesa, talvez não tenha tanta repercussão assim para eles segurarem o filme e, como tu bem disse, correr o risco de ter boa parte do público interessado já saciado pela pirataria, pelo filme que caiu na internet e tá tudo certo. Então, assim, essa dinâmica ainda tá muito... A gente que cobre o cinema há muito tempo olha e diz assim, gente, não mudou nada nos últimos 15 anos, 20 anos, tá do mesmo jeito. Não, e vamos deixar claro, ninguém é santo aqui. Todo mundo já baixou o filme pela internet, todo mundo já fez download de música, sabe? E quem faz, que curta, que faz um ritmo regular, eu digo assim, que sabe, a gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, é uma parcela minúscula que tem acesso às salas de cinema, a gente sabe que os ingressos estão muito caros e pagar estacionamento de shopping ou transporte. Então, assim, existem 1000 paliativos que podem justificar ou não o envolvimento. Só que no Papo de Cinema a gente ainda procura isso, assim, poxa, é trabalho sério, então vamos fazer da forma correta. Então, assim, quando é para publicação, mas como é que eles viram o filme tanto tempo antes? Sempre vai estar uma explicaçãozinha lá no final do texto, dizendo, filme visto em tal condição, no festival tal, em tal situação, em tal... Quando tem muita antecipação, é por causa disso. A gente teve acesso por outras maneiras. Mas a gente sente mesmo assim, quando, para consumo próprio, não vou divulgar, é coisa pra mim. Às vezes tu tá curioso, tu acaba baixando, etc e tal, um amigo te passa um arquivo, etc. E daí tu vê que, poxa, deveria ter visto cinema. Às vezes é seguido, assim, porque a gente recebe muitos... e às vezes os links, os arquivos que nos mandam vêm das próprias distribuidoras, porque nem todos os filmes tem condições de fazer sessão numa sala de cinema, etc. Então, às vezes, a gente recebe um link para ver um filme, justamente para poder escrever site, e é um link oficial que vem da distribuidora e tal, e daí um de nós aqui do Papo é escalado para assistir o filme e meio que compartilha com os outros. Se vocês quiserem, tá aqui o link. E daí que a maioria que faz, o Marcelo faz muito isso. Sim. Não, eu vou guardar para ver no final de semana com a minha namorada, e vou no cinema e tal. Cara, mas poxa, nós somos críticos, nós somos jornalistas, nós somos envolvidos com isso, mas nós somos cinéfilos também, e a gente sabe que lugar para ver cinema é no cinema. E pegando isso do Conclave que tu falou, o Conclave é o típico filme
que muitos amigos meus que viram o filme, né, não no cinema, me disseram assim, mas esse filme dá para ver tranquilo fora do cinema. Se dá tudo, dá para ver Lawrence da Arábia em casa numa tela de 12 polegadas, tranquilo. O problema é que o Conclave, dentro dessa ideia de cinemão, né, de um filme clássico e que se assume como um filme clássico de grandes interpretações, né, de um texto pesado, né, de um tema que é um tema que carrega vários subtextos, ele é um filme que tem uma construção, inclusive, cinematográfica, de som, né, de imagem, que pede a tela de cinema, que pede isso. A gente está falando de um filme, até agora estamos emocionados aqui, nem mencionamos do que o filme trata, mas o Conclave, né, boa parte dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores aí sabe, ela é a circunstância que elege um novo Papa. Quando morre o Papa, quando morre o sumo pontífice da Igreja Católica, é preciso que os cardeais sejam confinados e passem por um processo muito complexo para a escolha de um novo Papa. E aí, uma galera pode estar pensando assim, mas isso não pode ser tão importante assim, afinal de contas, é só o líder de uma religião. Isso posto se a Igreja Católica não configurasse um Estado importante e muito influente. Então, a eleição do Papa vai determinar coisas do ponto de vista geopolítico que escapam à fé religiosa. Então, a gente tem um filme em que o personagem do Ralph Fiennes é encarregado, ele é um cardeal, e ele é encarregado do trabalho mais ingrato de todos do conclave, que é de fazer com que o conclave aconteça da maneira menos turbulenta possível. Só que o que a gente tem nesses bastidores são diversos cardeais, muitos deles desejando o poder, desejando ser papa, alguns não querendo essa responsabilidade porque sabe da pemba enorme que é se transformar no sumo pontífice da Igreja Católica, e aí o Edward Berger, né, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco, o diretor, vai fazer um thriller, né, Roberto? Acho que a gente pode chamar o conclave de um thriller que acontece nos bastidores da Igreja Católica, né? Não, com certeza é um thriller, sim, e se insere dentro de uma lógica, né, de cinema, de filme, que vai muito com... Eu vou usar algum exemplo, mas é um exemplo meio óbvio, e não é tão apropriado uma vez quando tu termina de assistir o filme. Mas logo quando tu começa o filme, tu te sente dentro daquele universo do Dan Brown, né? Código da Vinci, Anjos e Demônios. Parece que tu tem a impressão, já vi isso antes e já sei mais ou menos onde vai parar. E é interessantíssimo como o Berger consegue driblar essas obviedades, né? Ele vai, porque vai trazendo uma questão muito maior do que só... Porque o Dan Brown, e aqueles filmes do... eu nem me lembro o diretor, Robert Ron Howard. Loudon. O protagonista Ron Robert Howard, Robert Downey, Landon, o Tom Hanks, né? Exato. Eram muito calcados nas reviravoltas, né? Era uma trama assim, a trama era muito linear, só que tu sabia que não era simples de um ponto A a ponto B, porque daqui a um momento tu ia dar uma mudança de rumo, e mudança de rumo, e mudança de rumo. É um M. Night Shyamalan à 10ª potência, né? Que toda hora tinha uma mudança. O Edward Berger, ele parte também de um romance, é um livro, né? O Conclave, trata-se de um roteiro adaptado, e tem reviravoltas. Então, assim, ele parte dessa mesma estrutura. Só que cada reviravolta que ele vai propondo muda o peso daquela revelação. Porque tem todo um questionamento sendo feito que essas reviravoltas vão reforçando essa questão. Elas não te fazem desviar o olhar, elas te fazem te concentrar no olhar no que está sendo esmiuçado pela trama. Isso, para mim, é o mais interessante do filme. Justamente não desviar a tua atenção com chantagens baratas, ele pelo contrário. E dentro dessa composição visual, que daí a gente remete ao início da nossa conversa, a gente falando do porquê que Conclave é um filme digno da tela grande, que merece isso, tem uma cena específica, tem duas cenas para mim que foram muito marcantes no filme, eu vou falar sobre cada uma delas, a segunda eu vou deixar para o segundo bloco, você sabe, segundo bloco é spoilers alert, né? A gente vai tocar o terror. Mas nessa primeira, é uma cena que inclusive está no trailer, que é a cena de um... Eu não sei se você sabe, eu não sabia muito bem ao certo, mas o conclave basicamente é uma sucessão de votações, né? Eu na minha vã ingenuidade, achei que tinha debates, exposições, campanhas, discussões. Não, é só vota, até que alguém cansa, vou parar de votar nesse aqui, vou votar em outro. E assim, até que um deles tenha a maioria. Literalmente é isso, gente, até sobrar um, até um ter a maioria absoluta. Porque assim, é matar no cansaço. Por isso que tu vê assim, nossa, eles já estão 5 dias lá dentro. É porque os padres já estão morrendo, estão loucos pra fugir. Até que chega um momento que diz, a gente vai votar todo mundo aqui só pra poder ir embora daqui. Deixa eu ficar livre.
E tem uma, lá, eu acho que, sei lá, a quinta, sexta, a oitava votação que eles estão fazendo, que o Ray Fiennes, que faz esse aí, o decano, né, o que coordena o conclave, quando ele vai votar, e na hora que ele põe o voto dele, dá uma explosão. Essa cena tá no trailer, se você prestar atenção, tem uma trailer, porque eles estão numa sala de pé direito gigantesco, e tem uma janelinha lá em cima, e aquela janelinha explode. Eu achei aquilo de uma composição visual tão incrível, porque eu fiquei. Até a cena seguinte, eu não tinha certeza se aquilo tinha acontecido ou não. Sim. Eu tava em dúvida. Porque aquele voto dele é muito importante. É fundamental aquele voto dele. E eu fiquei pensando, cara, será que é a hora que ele vendeu a alma pro diabo, já que estamos falando de religião? É a hora que ele deixou se corromper? É a hora que ele se perdeu? É a hora que a vaidade tomou conta dele? É tantos questionamentos e se isso explicitar através de uma explosão, uma janela arrebentando. E a trilha sonora. Bom, todos os cardeais, né? Eles estão com um manto vermelho por cima, eles ficam cheios de pó, de fuligem por causa dessa explosão. Eu senti aquele pó na tela, sabe? Parecia que eu estava dentro disso. É tão imersivo essa experiência que o Conclave traz, que por isso, independente de qualquer outro. Assim, e o filme tem alguns tropeços que eu vou falar depois, algumas coisas que eu percebi, mas que não é um abraço total, mas é um abraço. Eu acho que essa questão da sensibilidade que o filme traz a uma coisa que é tão específica, né? É um bando de homem branco, quase todos brancos, trancados dentro de uma sala discutindo tudo menos religião, né? É tão interessante isso, e a maneira como ele consegue te colocar lá dentro, uma coisa tão secreta, né? Pouquíssimas pessoas tiveram acesso a esse tipo de reunião, e ali tu realmente consegue te imaginar fazendo parte de tudo aquilo. Acho que por isso já é um filme que merece, de fato, ser visto, e merece esse alarde, toda essa discussão, toda essa atenção que o filme tem despertando nessa temporada de premiações aqui de 2024-2025. Agora a gente precisa fazer um breve intervalo. Você fica com uma mensagem importantíssima do nosso colega Vitor Hugo Furtado, e daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre Conclave. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta, falamos de Edward Berger, mas quem é Edward Berger, né, Robledo? Edward Berger é o diretor de Nada de Novo no Front, filme alemão, lançado globalmente pela Netflix e que venceu o Oscar de melhor filme de língua não inglesa, né, que antes era chamado de melhor filme estrangeiro, que era mais interessante, mais fácil, inclusive. Mas melhor filme internacional agora, né? Melhor filme internacional. Eu chego a me perder, que eu chego a errar. Porque é isso, o Globo de Ouro é não inglês, o Oscar é internacional. Olha, me complica inteiro. Mas é engraçado isso que tu tá trazendo. Porque é o primeiro filme dele, né? É o primeiro filme do Edward Berger depois do Nada de Novo Front. Eu me lembro em 2023. Quando eu cheguei para o Festival de Berlim, em início de fevereiro, tinha cartazes desse Nada de Novo do Front por todos os lados na Alemanha, sabe? Dentro do aeroporto e tudo aquele lugar. Ou seja, realmente foi um filme que foi tomado de assalto, e foi um filme super premiado. Não só ganhou a categoria de filme internacional, mas ganhou algumas técnicas também, concorreu ao melhor filme do ano. Então, assim, realmente vem com muita expectativa o trabalho seguinte dele, né? O Conclave. E é um filme que, assim como Nada de Novo no Front, era uma atualização de um grande clássico de Hollywood, lá do começo dos anos 30, que era baseado num romance antibélico super importante, e que era também um cinemão clássico, um filme de guerra, né, com melodrama e tudo mais. Aqui o Edward Berger, e lá ele faz um filme falado em alemão, mas também que é um filme que cada vez mais tem uma atitude global, né, porque lançado pela Netflix, com dinheiro norte-americano e tudo mais. E aqui ele faz um filme falado majoritariamente em inglês,
que se passa na Itália, que se passa no interior de um conclave, né? Com um elenco de sonhos. Eu fico pensando que qualquer cineasta ficaria minimamente cabreiro diante de tanta gente foda por metro quadrado. Porque assim, não é só o Ralph Fiennes, né? É o Stanley Tucci, é a Isabella Rossellini, é um monte de gente impressionante que tá ali. E aí ele vai fazer um filme cheio de gente foda, digo, gente, cada cardeal, cada homem embaixo daquelas boininhas vermelhas é uma pessoa foda, é uma pessoa Se incrível que tá ali. se você olhar bem, você vai ver Marcelo Miller lá fazendo, né? Porque é um bando de uns velhos careca, assim, que nem ele, assim, ó. Vocês vão ver o Marcelo Miller lá fazendo coadjuvância lá no final. Mas eu não ia querer ser o Papa se estivesse na eleição, ia fazer de tudo. Ia dizer, gente, quem botar o voto em mim, eu explodo a parede, eu explodo a outra, né? Por favor, não gostaria disso. Aliás... Mas tem um momento que dizem, não há cardeal que já não tenha pensado no seu nome de papado. Marcelo, qual seria o teu nome de papado, Marcelo? David Lynch primeiro. Ia ser ótimo esse negócio. Mas o interessante no Conclave é que é isso. Eu fico pensando, quando eu comecei a assistir ao filme, Robledo, me jogou direto a um filme do Nanni Moretti, pelo qual eu sou apaixonado, chama Habemus Papam, que é um filme que não é sobre o conclave, ele acontece basicamente depois que o conclave já foi resolvido. Do tipo, na comédia do Nanni Moretti, o Papa foi eleito, só que o Papa disse, eu não quero ser Papa, vou me camuflar no meio, né, da população da Itália para tentar entender, para tentar encontrar minha vocação de Papa. E os cardeais ficam lá jogando vôlei, conversando com um psicanalista. É um filme que eu acho maravilhoso. Aqui, né, não durou 3 minutos essa associação, porque ele só se passa num ambiente muito parecido, mas ele tem uma abordagem completamente diferente, ele tem uma pegada completamente diferente, sem contar que o filme do Moretti é uma comédia agridoce, e aqui a gente está falando de um drama cada vez mais pesado, de um drama que vai sendo construído como um thriller, porque o que acontece? Esse decano, esse personagem do Ralph Fiennes, ele vai encontrando cada vez mais dificuldades, porque todos os candidatos têm particularidades. A gente tem um candidato mais conservador, a gente tem um candidato mais progressista que quer levar a Igreja Católica para uma outra direção, e cada candidato possível também tem manchas no seu passado. Tem coisas que depõem a favor e coisas que depõem contra a possibilidade. Ou seja, tem certos momentos que a gente pensa, se esse fulano for o eleito Papa, o Vaticano vai virar a Estrela da Morte, vai virar Star Wars, vai virar o Darth Vader, esse animal aí. Eu acho que é interessante porque eles reproduzem, basicamente, dentro do conclave, um debate que está acontecendo no mundo inteiro, né? Que é posições políticas. É um filme político, né? Sim, Por mais totalmente. que o filme tenha um resgate ali no final que, para mim, é o que torna o desfecho um tanto mais inocente, digamos assim, né? Bem inocente, talvez. Do tipo, olha que lindo que o mundo é. O mundo não é tão bonito assim, Não. Eduardo. Eduardo, o mundo não é tão bonito assim, Eduardo. Eu vou ler, cara, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer isso. Estamos em momentos de spoilers, então, por favor, se você não viu Conclave, segure, não vá adiante. Eu não vou falar como termina, mas eu vou ler 2 comentários das pessoas que eu sigo do Letterboxd sobre o final, sobre a experiência dessa pessoa tendo ver Conclave, tá? Se você não viu o filme, me desculpa, mas eu estou bem alertando. Isso aqui tá no Letterboxd, então se você segue essas mesmas pessoas, você já deve ter lido. Enfim, eu não leria e não ouviria essa parte do podcast se você não assistiu ao filme ainda. Eu pararia aqui, ia ver o filme e depois voltava. Ou seja, a gente tá dizendo para você dar hate nas pessoas que o Robledo vai estar lendo, a gente não tá falando, mas se você quiser fazer também é a vida, né? Mas eu vou falar de 2 pessoas, 2 conhecidos, 2 amigos da crítica, e eles escreveram sobre o desfecho de Conclave, ou sobre a experiência deles tendo assistido Conclave. Nós temos assim, o Alisson Oliveira, que é um crítico de cinema, um cara muito bacana, nosso amigo, colega e tal, escreve para o CineWeb, e o Alisson definiu o filme numa frase. Ele escreveu: The Crying Game for Catholic People. Por favor, Google Tradutor. Traídos pelo desejo para católicos. Quem viveu os anos 80, 90? Traídos pelo desejo é o final dos 80, eu acho, né? Acho que é mais ou menos isso. O início dos 90, algo assim. Traídos pelo desejo para os católicos. Quem viu Traídos pelo desejo já entendeu o que nós estamos falando sobre isso. Agora o outro melhor, que é o Rafa, que é um dos embaixadores do Papo de Cinema, aliás,
Ele tem um perfil, Rafa Oliveira, ele tem um perfil chamado Preto Fala. E é interessante ter uma visão de uma pessoa negra, porque um dos debates tudo é sobre uma questão de um cardeal negro, e tem até lá pelas tantas, diz assim, um cardeal fala sobre a respeito desse, que é o que começa a despontar na votação, né? E basicamente é isso, né? As questões políticas, né? É direita versus esquerda, ou pior ainda, do jeito que eles pintam, é esquerda versus extrema direita, né? Basicamente esse desenho que se propõe ali entre a disputa dos cardeais. E tem um que diz assim, o Adeib, né, que é o que começa a destacar, diz assim, ele é pior que o Castella, não, né? O italiano, tudo. Agora, vocês só estão falando isso porque ele é negro. Se ele não fosse negro, será que vocês estariam votando nele? E daí tem essa questão de, poxa, será que a representatividade é válida mesmo se vai representar um retrocesso de pensamento, etc. e tal. E o Rafael Oliveira escreve sobre isso. RuPaul's Pope Race. RuPaul's Pope Race, não é RuPaul's Drag Race, é RuPaul's Pope Race. Pope é papa, né? Ou Corrida das Blogueiras Eclesiásticas. Os nossos colegas estão cheios de cultura pop para fazer os seus comentários sobre conclave. Mas eu acho que é isso, porque quando tem como a gente já disse, o filme tem várias revelações, tem reviravoltas, e o filme inteiro é desvendando esses podres, digamos assim, para ir tirando os favoritos da lista. Surge um com um discurso: temos que nos amar, temos que ser todos lindos, e veja Jesus dentro do seu coração. Praticamente São Francisco de Assis. Praticamente São Francisco de Assis. E para mim, a partir daquele momento, ficou claro que, poxa, essa é a pessoa que tinha que ser o Papa. Mas já foi dito também no filme, em outros momentos, dizendo: aquele que quer não vai ser. O ideal para ser é quem não quer. Então, assim, daí tu cria uma contradição, né? Porque, assim, poxa, esse é o ideal, mas ele tá fazendo um discurso que pode ser entendido como um discurso de campanha. Então, se ele quer, ele não vai ser. Mas ele tinha que ser. Mas será que se for ele, não vai ser muito piega ser ele? Não, mas não vai ser ele, vai ser outro. Então, isso é bacana do Conclave. É justamente todas essas dúvidas que o filme vai te propondo, né, na experiência do espectador. Eu fiquei com essa... Quando aparece esse personagem, eu dizia assim, ok, vamos lá, minha relação com o filme é a seguinte. Tá na cara que tem que ser ele. Mas se a gente seguir a lógica perversa desse mundo que o Berger está desenhando, não será ele por essência. Não será ele, porque ele, sendo o candidato ideal, o candidato que mais representa a essência da igreja, não pode ser ele, para mostrar que, inclusive, a igreja está corrompida. Uma vez que seja ele... E até que quando surgem alternativas próximas a ele, né? Daí tu pensa, ele vai chegar no the next best thing, é o quase perfeito, ele vai ali perto. E aí eu pensei, se for ele, a mensagem inevitavelmente é esperançosa. Que mesmo depois de toda aquela tempestade é capaz de surgir uma bonança. E a gente não está citando a coisa mais surpreendente, que eu acho que é bom a gente nem citar, por mais que seja spoiler-free, e que para mim torna ainda mais inocente esse final. Ainda mais assim, sabendo de uma informação que é uma informação que muda completamente o jogo, e uma informação que a gente sabe... me parece que a opção foi, olha só, baixou também em quem decide o ecumenismo, né, de quem pode omitir essa informação pelo bem da igreja, baixou o ecumenismo e somos todos São Francisco de Assis. Então, eu acho que o filme é muito tenso, ele é muito interessante, em nenhum momento eu senti a peteca cair, porque é isso, a história é muito bem contada, é muito interessante. Eu acho que a Isabella Rossellini é uma personagem bem subaproveitada no filme, e é uma pena, né? Gente, que delírio coletivo é esse da Isabella Rossellini? Eu amo de paixão a Isabella Rossellini, desde Veludo Azul. Marcelo falou de David Lynch, Veludo Azul, A Morte lhe cai bem. Cara, Isabella Rossellini é maravilhosa. E é filha de quem é, né? Filha de Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Poxa, estamos falando de Nepo Babies? Isso sim que é uma... transcende todas. Sabe? Então, assim, cara, vai ser uma felicidade incrível se porventura ela conseguir de fato essa indicação. Ela foi indicada ao Globo de Ouro e alguns outros prêmios e tal. Só que assim, eu fui com muita fome pela Isabela para ver esse filme. Tu foi porque tu quis, porque eu te avisei que ela não tinha tanta participação no filme assim. Gente, ela tem 2 cenas. Tem. Ela é muito mal aproveitada. Muito mal aproveitada. E ela é uma personagem muito interessante, porque ela é uma líder das irmãs
que cuida para que todo o entorno do conclave funcione. Ou seja, é como se ela fosse a gerente do evento. Ela não tem poder de mandar, a não ser nas irmãs que são subalternas a ela, mas ela é muito importante, inclusive, como uma figura feminina que enxerga o conclave de dentro, mas de fora. Isso é interessante, porque apesar dela ter duas cenas de fala, vamos retificar, deixar claro o que eu falei, ela tem 2 cenas de conversa, de diálogos, né? Ela tem um diálogo com esse decano e depois ela tem um discurso, que é mínimo, é curto, mas ela tem lá um momento de... Só que ela tem vários momentos de observância, né? Sim. Dela vendo o que está acontecendo. E tinha que ser uma atriz de talento, como é a Isabel Rossellini, para exprimir muito para os olhos. A gente falou, né, eu ainda estou aqui, da Fernanda Montenegro, que tem meia minuto e não diz uma palavra, e todo mundo sai chorando por causa dela do filme. A Isabel Rossellini, tá, não é isso, mas ela carrega muito nos olhos também, na conclusão e nos pequenos gestos que ela faz em uma e outra circunstância, que deixam claro de que lado dessa história ela tá. E isso, para mim, realmente é cativante vê-la com um papel tão rico que merecia mais espaço. Do outro lado, nós temos, né, e daí, Marcelo, daí voltando a falar do elenco, poxa, Stanley Tucci, Sérgio Castellitto e John Lithgow. O que esses 3 fazem? É assustador. O John Lithgow até o último minuto engolindo tudo que dizia contra ele e negando até a morte. O Sérgio Castellitto é a menor vergonha. Tem uma hora que ele faz esse cardeal italiano e ele diz, né? O que precisamos é de um... O Tedesco, exatamente. Tem uma hora que ele diz, o que nós precisamos é de um capo. Ele diz, precisamos é de um mafioso, de um chefão pra botar a ordem nessa bagunça. Cara, e o Stanley Tucci, que tenta ser idealista, mas não consegue segurar a barra. Eu acho que esse trio, esses 4, aliás, que a gente tá falando, dão uma base para a performance do Ralph Fiennes, que até o momento é a performance do ano, para mim, a performance masculina dos que eu vi até o momento. Anos-luz do que o Daniel Craig faz em Queer, por exemplo. Só falar dos que estão mais badalados. Sim, claro. Não vi Timothée Chalamet, não vi o Coma Domingo pro Sing Sing, então tem muitas falhas ainda, mas dos atores masculinos, o que o Ralph Fiennes é impressionante. Não vi o Adrien Brody pro Brutalista, sabe? Então, assim, nem o Sebastian Stan tem que nascer de novo, coitado, né, pra fazer lá o Trump e outras coisas que ele fez, pra chegar perto do que o Ralph Fiennes faz. Mas, assim, é um ator que a última indicação do Oscar faz uns quase 30 anos, mais de 20 anos, foi paciente inglês. Então, assim, vê-lo de volta num papel tão... E sendo que ele nunca saiu, né, da mídia. Ele fez Grande Hotel Budapeste, que merecia ter indicado. Fez o Voldemort, da saga do Harry Potter. Poxa, tanta coisa marcante que é muito gratificante vê-lo em mãos e com essa dor que ele traz e com essa... obstinação também de cumprir essa tarefa que lhe é dada, né, com esse conclave. Ele tá realmente incrível, e se não fosse todos esses outros méritos que a gente tá falando, por ele o filme já valeria. Mas tem o final, né? Mas tem o final. E na reta final do nosso podcast, eu acho que é interessante a gente citar que o conclave, além de ser muito contemporâneo, como o Robledo já citou aí na parte 1 e nessa segunda parte do nosso episódio, tem o fato de que ele lida muito com a questão da verdade, né? Certas verdades que ficam... A gente está vivendo um momento em que a verdade é um conceito cada vez mais líquido, né? Inteligência artificial, mudando o rosto, a voz das pessoas, a gente nunca sabe em quem confiar. Talvez sejamos daqui para frente uma geração de cínicos diante de imagens, de sons, porque a gente não sabe no que confiar. E o Conclave fala muito sobre isso, né? Sobre como certas engrenagens do poder só continuam girando se a verdade permanecer obscura, se a verdade não vier à tona. Se a verdade vier à tona, as instituições vão ser implodidas. Tem um exemplo de um dos favoritos, né, do Conclave, que descobrem lá pelas tantas, isso vou deixar para vocês assistirem, mas adiantando, é uma das primeiras revelações. Descobre que esse padre teve uma relação com uma mulher. E possivelmente teve um filho com ela. Mas isso foi 30 anos atrás. E traz um questionamento interessante. Esse mesmo, quando acusado, ele diz, poxa, não seria isso que a igreja precisa? De alguém capaz de errar, se arrepender e seguir adiante? Olha, tem tanto meandros nessa proposta, mas que mensagem seria essa? Poxa, olha, é um papa próximo de vocês, próximo dos fiéis, que também erra, se arrepende e supera, e consegue ir adiante. Só que isso é visto de uma maneira tão hecatômbica pelos demais, do tipo assim, cara, não, alguém que fez isso, que
tem essa mancha no currículo, nunca vai ser Papa. E daí eles vão para uma guinada ainda mais radical no final. Por isso que soa meio que fantasioso, como o Marcelo usou no termo ali antes, meio, né, inocente demais a solução, o desfecho que o filme propõe. Mas até lá, o filme nos segura pelo pescoço, de olho arregalado, muito atento a cada desdobramento, e é certamente um filme para a gente não deixar passar do radar, porque é um filme que merece essa reflexão. E para terminar, a gente tem necessariamente uma inocência sobre esse processo do conclave, porque a gente não participa desse processo, né? E eu acho que o personagem do Ralph Fiennes representa muito o nosso olhar que vai sendo destituído dessa inocência. Talvez ele seja o mais idealista de todos que estão ali, porque ele tenta sempre encontrar um espaço, e tem uma fala, que inclusive está no trailer também, vocês já devem ter visto aí, mas no filme, no contexto do filme, ele é muito interessante, quando o Stanley Tucci olha para ele, ele olha para o Stanley Tucci e diz assim, você fala como se isso aqui fosse uma guerra, e o Stanley Tucci disse, isso é uma guerra. Sim. Então assim, tem muita coisa em jogo no conclave, a gente quer saber de você, o que você achou do filme, se você já viu. Utilize o espaço de comentários aqui para nos dizer se você curtiu, se você não curtiu, e compartilhe esse episódio com seus amigos, além de dar 5 estrelas pro podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito e aqui no YouTube também. Comenta lá que a gente responde, hein? Robedo, não sei se tu viu, nos episódios antigos falaram que eu e tu somos iguais, né? E aí eu até botei lá, eu disse assim, a gente trabalha tanto Uma honra, tempo junto, é uma honra. É uma honra para mim. Aqui, ó, uma lambeção que eu vou te contar. E aí eu botei, a gente trabalha tanto tempo junto que é capaz de ficar até parecido mesmo, né? Mas então vai lá, comente que a gente está de olho nos comentários para responder os comentários de vocês e nos digam quais os filmes também de vocês favoritos aí com esse elemento religioso, que tem papas, porque o cinema gosta dessa figura dos papas. É isso aí, foi um prazer. Olha, a temporada de premiação está começando, as premiações está começando, a gente vai trazer muitos filmes, senão logo tem as indicações ao Oscar, então vai ter podcast especial também sobre os indicados ao Oscar, sobre os outros filmes da disputa. Então assim, ó, muita coisa bacana pela frente, fiquem ligados aqui no Papo de Cinema. Um grande abraço a todos e até a próxima.